A gente sempre achou que emagrecer era simplesmente produzir déficit calórico, ou seja, comer menos e gastar mais. E quem já aprende comigo, quem já sabe, quem já me viu explicar, já sabe que não tem nada a ver com calorias. Nós somos, como eu digo assim, hashtag a gente é bicho, nós somos animais. No que diz respeito ao funcionamento do corpo, e é entender esse funcionamento do corpo que faz com que a gente consiga entender o engordar e o emagrecer. O engordar e o emagrecer. O engordar e o emagrecer. Então, todo mundo que já aprendeu comigo sobre como é que funciona o engordar e o emagrecer, sabe que o engordar e o emagrecer tem a ver com biologia, muito mais do que com matemática. Então, engordar é fácil. Engordar é fácil. Engordar é uma coisa fácil. Engordar é uma coisa fácil, todo mundo concorda. Engordar é uma coisa fácil. E emagrecer? Emagrecer é uma coisa fácil. É uma coisa muito fácil. Engordar e emagrecer são coisas fáceis. A gente engorda, a gente acha que engorda mais fácil do que emagrece, porque a gente não percebe o engordar. E o emagrecer exige um período de intervenção, exige empenho. O engordar também exige empenho, mas o engordar trabalha com valores diferentes do emagrecer e com características diferentes do emagrecer. Engordar e emagrecer trabalham com características que se dividem em dois pilares. Dois pilares. Ambos, engordar e emagrecer, se dividem englobam fenômenos que se dividem em dois pilares. Um pilar que é bioquímico e hormonal, e outro pilar que é cognitivo, comportamental. Beleza. Engordar e emagrecer envolve produzir alterações no corpo e na mente. E as alterações do corpo levam a alterações na mente. E as alterações na mente levam a alterações no corpo. E ambas alterações, tanto as que levam a gente a engordar quanto as que levam a gente a emagrecer, transitam por uma via de mão dupla. A gente cria situações e depois pode desfazê-las e criar outras situações. A grande questão é que a parte bioquímica e hormonal, ela é uma parte mais fácil de ser resolvida. Por quê? Porque a parte bioquímica e hormonal, ela é mais primitiva, ela é mais animal. E ela respeita de maneira inequívoca uma dinâmica que é: a gente tem algumas atitudes durante a vida, desde que nasce, na infância, na pré-adolescência, adolescência, adulto jovem, adulto, a gente vive de uma certa forma, a gente tem alguns hábitos, a gente faz algumas coisas, algumas atitudes, e a parte biológica, ela é muito sim e não, 0 e 1. A gente expõe o corpo e a mente a estímulos e o corpo e a mente respondem com respostas que se adaptam aos estímulos que a gente dá. Só que a parte bioquímica ela é muito cabal. Se a gente come A, B ou C, a resposta orgânica é A, B ou C. Se a gente faz exercício ou não faz exercício, a resposta orgânica é A, B ou C. Então isso é de certa forma, por isso que eu botei que é fácil emagrecer. Por que é fácil emagrecer? Porque a gente entendendo alguns conceitos, como os alunos do Bases entendem a fundo,
A gente entende que engordar envolve induzir anabolismo, armazenamento, síntese e inibir catabolismo a partir de mudanças hormonais que respondem às atitudes. Então, quando a gente lembra que, a gente precisa entregar energia para o organismo de uma forma assimilável, que gera uma resposta previsível. Então a gente começa a perceber a diferença entre ultraprocessados e processados, como que eles impactam de maneira diferente na microbiota, nos hormônios, e como que a microbiota e os hormônios geram um ambiente metabólico que vai armazenar mais ou queimar mais ou menos do armazenado, controlar mais ou menos a fome. A gente já sabe isso, então pronto. Então o que a gente precisa fazer para emagrecer? Ora, a gente precisa ofertar mais de 80% do tempo comida natural de processamento mínimo, onívora, com alimentos de origem animal e vegetal, com uma base proteica importante, a partir de proteínas completas com estrutura celular característica dos alimentos de origem animal. Então nós somos onívoros, mas com uma base proteica vinda de carnes, ovos, lácteos integrais, peixes, frutos do mar, onde a gente busca saciedade nas proteínas que se acompanham naturalmente de gorduras naturais. A gente busca a saciação, a plenitude com vegetais, saladas verdes, hortaliças, ou o que as pessoas chamam de legumes. A gente come mais ou menos carboidratos de acordo com o que a gente aprende lá no curso, ciclagens adequadas e individualizadas para momentos específicos. A gente pode facilitar as adaptações alimentares a uma frequência alimentar mais baixa, comer menos vezes, buscar saciedade nas alimentações diurnas, para que o ambiente hormonal produza naturalmente déficit calórico. Então, quando a gente come certas comidas divididos de certas formas, a gente tende a induzir saciedade e conseguir queimar mais do que armazena. A gente consegue isso quando a gente consegue ali manter uma rotina alimentar natural de processamento mínimo com 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, com 0 a 50, 50 a 150 ou 150 a 300 gramas de carboidrato natural vindo de raízes, tubérculos e frutas de acordo com a individualidade e com o momento. A gente divide isso em 4 a 2 refeições por dia, mantendo uma frequência alimentar baixa, e treina períodos de indução catabólica a partir de prática voluntária do jejum, controlado a partir das individualidades. A pessoa perde 60 quilos, pronto, vai viver a vida. É fácil emagrecer. É muito fácil emagrecer. Se a gente pensar na parte biológica, é fácil. Eu quero potencializar o emagrecimento. Ora, a gente precisa dormir mais cedo e acordar mais cedo. A gente precisa de estímulos biológicos, sair de dentro de casa, se expor a ambiente aberto, pegar sol, praticar atividade física. A atividade física, se ela for efetiva, de modo a imprimir uma perturbação metabólica, musculação, exercício de mais alta intensidade, isso vai gerar uma resposta adaptativa que aumenta a síntese de músculo e consome gordura, então a gente consegue emagrecer fácil. É fácil emagrecer, é uma coisa muito fácil. Qual é o problema? O problema é a parte que controla o que a gente tem que fazer. Esse é o problema. O problema sempre foi o problema saber emagrecer. A gente não sabia emagrecer. A gente não tinha noção de como era, porque a gente achava que simplesmente era comer menos e fazer mais exercício. E hoje a gente sabe que quem engorda é diferente de quem não engorda. E dos que engordam, de quem tem uma genética que predispõe ao engordar, quem engordou é diferente de quem não engordou. Então todas essas variáveis, elas devem ser ajustadas ao indivíduo, mas isso não é difícil. Organizar quem pode ou não pode comer mais ou menos carboidrato, quem pode ou não pode comer mais ou menos gordura, quem deve comer mais vezes ao dia ou quem deve buscar jejum, isso é uma coisa fácil de decidir. Isso é uma coisa fácil de aprender, eu ensino isso fácil e qualquer pessoa aprende. O problema é fazer. Emagrecer é muito fácil. A gente não sabia, agora a gente sabe. Tanto que quem consegue aprender e quem consegue clicar a chave do fazer emagrece muito rápido.
e de uma maneira muito saudável e muito satisfeito com o processo, porque emagrecer é bom, não é ruim. Emagrecer é prazeroso, não é penoso. O problema é que a gente brigava contra o corpo para emagrecer. E quando a gente aprende essas coisas, a gente faz as pazes com o corpo. Só que, quando a gente precisa conduzir as atitudes para emagrecer, a gente freia o processo. Por quê? Porque o corpo só consegue chegar e fazer as coisas que a mente permite. Então, o fator limitante do emagrecimento, ele praticamente nunca é bioquímica hormonal. O pilar bioquímica hormonal, eu hoje considero como sendo um fator que permite ou proíbe o emagrecimento. Insulina versus glucagon versus leptina, cortisol, melatonina, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais, o controle da glicemia e o impacto disso no perfil lipídico, produção de triglicerídeos. Isso tudo realmente define quem vai engordar e quem não vai, mas isso é muito fácil de resolver. O problema é o senso de limite e até onde a pessoa consegue ir, não por maldade e não por limitação consciente. Por limitação do senso de vida, de quais as possibilidades. As possibilidades, elas são as possibilidades biológicas e comportamentais, elas são sempre as mesmas para todo mundo. Mas algumas pessoas conseguem perceber possibilidades que outras não percebem. E quando as possibilidades que a gente percebe são limitadas, isso pode causar um transtorno muito, muito grande. Além do fato de como a pessoa vive e encara a vida de uma forma mais ampla. Emagrecer não é definitivamente sobre controlar insulina, glucagon, leptina, cortisol, hormônios tireoidianos, sexuais. Isso é a base para a gente entender como o hardware funciona, como o computador, como a máquina funciona. Agora, quem determina quais vão ser as informações que vão ser colocadas nessa máquina é como essa pessoa encara a vida. E é aqui que eu decidi parar tudo, lá no Bases, aqui no Instagram, até mesmo no consultório, porque hoje eu falei muito sobre isso no próprio consultório. Porque quando a gente está prontinho para emagrecer, e sempre que eu falo emagrecer, sempre pensem em emagrecer como sendo parte de uma transformação pessoal. Sempre. Vamos deixar combinado assim, eternamente, quando eu falar sobre emagrecer, eu estou falando sobre transformação pessoal, desenvolvimento, porque emagrecer faz parte de transformar o corpo a partir da mudança dessa visão de possibilidades. Por que engordar foi fácil? Porque naquele contexto de vida onde a gente estava, e não importa os porquês, as coisas que a gente fazia ali nos direcionavam para o que a gente chama assim de comportamento obesogênico ou ambiente obesogênico, que na verdade significa comportamento e ambiente que deturpam as informações que são percebidas pelos pilares bioquímica hormonal e cognitivo-comportamental. A gente vive de um jeito, em um lugar, com algumas pessoas, que faz com que a gente tenha alguns comportamentos que fazem com que a gente mude o funcionamento do corpo. A gente engordou, inflamou, adoeceu, se sentiu mal. E em algum momento a gente decidiu emagrecer. Eu decidi emagrecer, tu decidiu emagrecer. E a gente agora vai se inteirar desse processo. Às vezes a gente pega e foca aqui. Então tá, comida natural, processamento mínimo, viés low carb, mais ou menos low carb, mais ou menos gordura, mais ou menos refeições, janela alimentar, frequência, atividade física, sono.
Suplementação, meu sono não tá bem, não tá bem o sono, suplementou, ashwagandha, melatonina, 5-hidroxitriptofano, não, na verdade o meu sono tá bem, é que eu acordo cansado, não tenho ritmo, não consigo funcionar, rhodiola rósea, arginina ou citrulina, sei lá, a gente mexe aqui e deixa tudo funcionando, pronto, vai emagrecer, já vai emagrecer. Aí vem algo e para tudo. O que é o algo que para tudo? Que é essa limitação, que tem a ver com isso que me chamou a atenção e que me machuca. É o medo. O medo. Não encarado como medo em si e nem interpretado como medo. O medo de ir adiante, ou o medo de fazer as coisas, ou o medo dos resultados. De maneira inespecífica, eu tenho visto muita reclamação ou comentário de uma coisa que eu vou falar agora, de uma forma que eu vou falar agora e que mexe muito comigo. Que é assim, ó. Tá, não, já sei o que eu vou fazer, coisa e tal, eu vou ajustar a alimentação, exercício físico, mas eu não tô conseguindo, porque eu tive uma crise de pânico, eu tenho uma ansiedade, tanto que eu fui pro pronto atendimento, eu fiz medicação, mas eu tô aqui, eu tô me organizando aqui para emagrecer, inclusive até eu tomo uma medicação, porque eu tomo Rivotril, eu tomo Citalopram, isso aqui tá tudo... Não, parou? Parou imediatamente. Essa live é sobre um aspecto importante da vida, que é superior ao emagrecimento, muito superior, disparado, infinitamente maior do que o emagrecimento. Essa live tem a ver sobre um aspecto que não é a ansiedade, não é sobre isso a live, não é sobre isso que eu quero falar. Eu precisei chegar até aqui, saber que a gente já sabe o que fazer, mas não vai adiante, porque a gente está enterrado dentro de uma bolha muito pequena, com pouquíssimas possibilidades, e a gente segue tentando emagrecer e trata com naturalidade que a gente está doente, de certa forma, por ansiedade, crise de ansiedade e ansiedade generalizada, e a gente está convivendo com isso e tentando emagrecer e falando com muita naturalidade sobre isso. E qual é o meu papel para falar contigo? O que eu quero falar contigo? Para! Eu sei que até hoje o modo como tu te relacionou com a tua ansiedade, o modo como tu te relacionou com essa situação, foi como a gente sempre se relacionou com a hipertensão, com o diabetes, com a síndrome metabólica, com outras doenças, como doenças agudas. Só que eu preciso que tu pare um pouco. E como eu sempre falo quando eu toco nesse assunto, eu preciso que tu pare e te dê o benefício da dúvida. Não pode ficar tentando emagrecer e falar sobre pânico, crise de pânico, medo generalizado que vai internar e vai no hospital e seguir tentando emagrecer como se estivesse tudo bem e isso fosse uma coisa acessória, não? O que mais me chamou a atenção para eu vir falar sobre isso é porque uma das pessoas que tem falado sobre ansiedade, crise de ansiedade, é uma pessoa que eu conheço muito, E essa pessoa, ela está tentando viver a vida dela e tentando emagrecer a despeito de conviver com um dragão dentro de casa, que é a ansiedade generalizada. E isso é muito inadequado. Por quê? Porque com ansiedade generalizada, a gente tem limites muito estreitos. Com ansiedade generalizada, o universo de oportunidades, o universo de possibilidades, ele é muito pequeno. Se a gente sofre de ansiedade generalizada, todo um contexto precisa ser reavaliado e todo esse contexto ele é muito mais importante que o emagrecimento. E
Tanto isso é importante e complexo de ser falado que quem sofre de ansiedade tem tantas limitações cognitivo-comportamentais que se extravasam e se extrapolam de outras formas e a pessoa não se dá conta. Esses limites impostos pelo medo desproporcional de quem convive com ansiedade generalizada, esses limites impostos, eles são tão importantes e devem ser tratados de uma forma tão mais importante que o emagrecimento, porque não existe emagrecimento com um universo de possibilidades tão estreito quanto os criados pela ansiedade generalizada. A gente precisa resolver isso antes, só que para a gente poder resolver isso antes, a gente tem que entender essa condição como possível de ser controlada. E é aqui que entra um conflito muito grande, porque eu sei e eu te entendo. Se tu ganhou um diagnóstico de ansiedade generalizada e tu conviveu com ele, e aí tu tá tentando viver a tua vida a despeito desse diagnóstico que chegou ali de ansiedade generalizada. É uma saída. Ok. Então tá. Então eu tenho ansiedade generalizada e vou tentar perder 60 quilos. Tenta, eu acho que vale a pena tentar. O problema é que a gente vai estar varrendo para baixo do tapete uma possibilidade, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal gigante. A gente pode empurrar essa ansiedade generalizada até o fim da vida e morrer com ela. E a vida não vai ter sido em vão, afinal de contas a gente viveu. O problema é que, assim como todas as doenças crônicas sobre as quais a gente já conversou e ainda vai conversar, eu preciso que tu te dê o benefício da dúvida com relação à ansiedade generalizada por vários motivos. Alguém já pode ter escutado eu falar que engordar não é uma situação natural. Talvez alguém já tenha escutado falar que a gente nunca engordaria, nunca. A gente nunca engordaria se a gente respeitasse alguns critérios mínimos de adequação biológica. Adequação biológica tem a ver com a realidade de cada ser vivo e de quais estímulos são adequados para aquele ser vivo, para que as respostas orgânicas sejam adequadas. Então, por exemplo, uma coisa muito básica para a gente poder entender sobre o que eu quero falar. Existem animais de hábitos diurnos e existem animais de hábitos noturnos. Pronto. Então tá, se a gente pega um animal de hábito diurno e obriga ele a se manter ativo durante a noite e dormir durante o dia, e se a gente fizer o contrário, pegar um animal de hábito noturno e fizer ele dormir durante o dia e ser ativo durante a noite, a gente necessariamente vai estar impondo para ele estímulos para os quais as respostas são inadequadas. Um exemplo mais evidente, lógico, chega a ser até infantil, é um animal aquático e um animal terrestre. O que acontece com um animal terrestre se a gente por acaso insiste em fazer com que ele fique submerso? A gente sabe o final. A mesma coisa um animal estritamente aquático, um peixe aquático, porque existem peixes que são pulmonados, mas tá, não vem ao caso. O que importa é que se a gente pegar um ser vivo de um ambiente e obrigá-lo a viver em outro ambiente, a gente gera transtorno. Mas eu não posso chamar esse transtorno de doença. Não posso chamar. Eu vou pegar um peixe, vou tirar ele da água, ele morreu, vou tentar investigar qual foi a causa da morte, porque ele era para estar vivo. Não, ele não era para estar vivo. Se ofertou um estímulo biológico para um ser vivo que não era, para o qual o estímulo não era adequado.
Talvez você já tenha entendido onde eu quero chegar. O nosso sistema nervoso central, ele espera alguns estímulos de nós. Tanto o ciclo circadiano, ser ativo durante o dia, dormir à noite, quanto o ciclo de vigília e sono, a gente ser acordado e ativo durante o dia e repousar para descansar à noite. Quanto de atividade física, quanto de alimentação, quanto de exposição ambiental, que é o nosso módulo 7 lá do Bases, que todo mundo foca quando vai emagrecer, até mesmo os alunos do Bases do emagrecimento foca no módulo 3 da rotina alimentar, no módulo 4 dos hormônios, aprende tudo que precisa saber para emagrecer e não aprende como fazer, porque não olha depois o módulo 6, o módulo 7, o módulo 8, onde a gente vai botar em prática isso. E o módulo 7, que é dos hormônios, dos estímulos biológicos, ele traz a chave para a gente resolver isso. O nosso corpo espera, o nosso corpo e a nossa mente esperam certas atitudes de nós. E tem muita gente com limite de universo, de possibilidades, porque até fica tentando controlar os estímulos biológicos que vão controlar insulina, leptina, glucagon, grelina, cortisol. Só que quem faz isso é um ser vivo, é uma pessoa. E aí a gente começa a ver que a pessoa não consegue ir adiante porque as carências internas, os demônios internos, os demônios. A gente tem um desafio lá dentro do Bases, que é o desafio estoico, que tem a ver com valores e com caráter. Tem pouco a ver com nutrição e tem muito mais a ver com desenvolvimento pessoal. E esse último desafio estoico foi chamado de Entre Anjos e Demônios, para a gente confrontar as nossas carências, as nossas dificuldades e as nossas potencialidades, as nossas valências. E o que eu vi foi um show de pessoas com limitações emocionais. O emagrecimento, no final da história, ele é um jogo emocional. O emagrecimento, ele é uma forma de nos confrontar entre os anjos e os demônios, mas quem sofre de ansiedade generalizada vai para a mesa, para o banho e para a cama com os demônios. Quem emagrece é quem aprende tudo sobre emagrecer, mas é quem faz as pazes e resolve os problemas com os demônios. Eu não posso admitir ajudar as pessoas a emagrecer simplesmente induzindo catabolismo energético a partir de induções catabólicas hormonais por comportamento alimentar, e a pessoa está tentando fazer isso, mas se sente insegura para conversar com alguém, ou tem medo do que pode acontecer amanhã, ou tem medo que tudo dê errado. Eu comecei a pensar sobre essa live, a necessidade de falar sobre isso, pelo que aconteceu lá dentro do Base do Emagrecimento e aqui no meu consultório, onde eu vejo pessoas focando em estratégias de emagrecimento sem focar no desenvolvimento pessoal. Isso foi a grande coisa que me chamou a atenção. Eu disse, mas como assim? Tentando emagrecer e dizendo, não, mas eu tenho medo, eu não sei se eu consigo, e eu fui para o pronto atendimento e eu tive taquicardia, será que está certo? Será que eu vou morrer? Calma, como assim? E também decidi, como eu já estava pensando em fazer essa live, e pensei muito quando eu vi o comportamento do desafio estoico Anjos e Demônios, inseguranças, medos. E a gente, para emagrecer, ser forte, magro, saudável, viver uma vida plena, a gente não pode ter medos. Não pode. Não pode reagir negativamente ou ser freado pelo medo. Medo é uma reação natural, inclusive está lá no módulo 4 dos hormônios, quando se fala em hormônios adrenais. Mas a gente tem que reagir adequadamente. O medo não pode nos travar. E se ele nos trava, a gente não pode continuar a vida como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa resolver isso. E aí o outro momento, e eu lá no Desafio Estoico, eu perguntei assim, eu quero que todo mundo agora se imagine, neste instante, se imagine
Eu sei que é estranho, e tanto que eu nem trato esses assuntos aqui no Instagram, eu trato lá dentro do Bases, essas coisas mais profundas, filosóficas e bioquímica hormonais mais profundas, eu não trato aqui no Instagram. Mas eu achei importante trazer isso. E essa dinâmica que eu fiz lá dentro do desafio estoico do Bases, foi quando eu disse, eu quero que todo mundo se imagine em um ambiente de trevas, um ambiente escuro, um ambiente ameaçador, um ambiente onde alguma coisa errada pode acontecer, frio, fogo, escuro, um ambiente de trevas. Como tu te sente ali? E aí as mensagens que eu recebi foi assim, apavorado, encolhido, vontade de fugir, me deu vontade de chorar, etc, etc, etc. E essa é uma dinâmica que foi feita comigo no passado, quando me perguntaram isso, em um momento que eu já estava aberto para o desenvolvimento pessoal. E alguém me perguntou isso, como tu te sentiria nesse cenário fictício? Eu disse, poxa, eu me sinto brilhando, branco e flutuando, atravessando esse ambiente negativo e chegando no outro lado onde eu vou ser feliz e nada vai me afetar. Só que o que eu recebi de respostas foi insegurança, medo, sofrimento e relatos de crise de pânico, de ansiedade generalizada na vida, na adultos jovens, em outros momentos. Ah, tu me fez lembrar, Marcelo, que eu sofro de... Parou. E o último evento que me fez parar minha vida para vir fazer essa live foi o meu filho, Dante, o meu filho, que vai fazer 12 anos. Meu filho Dante, o meu filho mais velho, de 12 anos, ele fez uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele se confundiu, e a gente também se confundiu, na questão das notas dele, porque as notas da escola são diferentes, não é como... São diferentes, tem que fazer um somatório e tudo. E a gente ficou com a impressão de que o meu filho tinha rodado em matemática, acho que era. Foi matemática. Que ele tinha rodado. E ele teria que fazer uma prova de recuperação. E para essa prova de recuperação, ele foi no horário em que estava marcado. E quando ele chegou ali, na prova de recuperação, primeiro uma coisa já me chamou a atenção no Dante, porque eu tenho uma dívida muito grande com o Dante. Eu tenho uma dívida muito grande com ele porque na primeira infância do Dante eu era um idiota. Já contei isso mais de uma vez. Não fui um pai tão presente, eu fui um idiota. E a gente sabe que os primeiros 1000 dias de uma criança são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo, comportamental, também bioquímico hormonal. E nesses primeiros 1000 dias do Dante eu era um idiota. Então eu tenho uma dívida muito grande com o Dante e que a gente foi resolvendo essas nossas coisas ao longo da vida. E hoje ele está com 12 anos. Então uma primeira coisa me chamou a atenção porque ele foi lá fazer a prova dele de recuperação num lugar que ele não conhecia e ele foi sozinho. Eu deixei ele ir sozinho, ele foi sozinho. E a gente sempre achou, na primeira infância do Dante, que ele tinha essas cicatrizes da ausência porque eu era um pai, um idiota. Não dei o suporte que hoje eu me sinto capaz de dar, e na época não fui. E a gente sempre se preocupou com as questões de insegurança do Dante e tudo mais. E o Dante foi sozinho, num lugar que ele não sabia nem onde é que era, conversou com as pessoas, descobriu onde é que era a sua sala para fazer a sua prova. E só isso já me chamou bastante atenção, porque eu comecei a gostar dessa questão do desenvolvimento pessoal, da autonomia e autoconfiança. A live ela é sobre isso. Autonomia e autoconfiança. Me chamou a atenção aquilo do Dante, porque eu sempre prestei atenção se ele ia se desenvolver assim. E ele me deu provas de que estava indo muito bem. Mas o melhor veio depois, porque ele descobriu onde é que era a prova e chegou lá. Faltava 10 minutos para as 14 horas e a prova seria às 14 horas, mas ele foi informado que era às 13 horas. Ele tinha chegado então nos últimos 10 minutos. E aí nesse momento eu perguntei para o Dante, Dante, como é que tu te sentiu nesta hora, meu filho?
Isso eu estava fazendo café para ele na nossa cozinha em casa. No dia em que isso aconteceu, eu perguntei: como é que tu te sentiu nessa situação? Ele disse: pai, achei que eu tinha me ferrado. Achei que eu tinha me ferrado e que eu ia talvez ter que fazer todo ano de novo. E respirei fundo e vi que eu tinha me ralado. Tá, mas e como é que continuou? Não, me informou que aquele dia ali não era a prova. Na verdade, aquele dia ali era uma revisão para a prova. E que a prova seria na outra semana. Eu disse: pá, mas que perfeito, que maravilhoso. E o pior é que eu não rodei, eu não preciso fazer a prova. Eu não preciso fazer a prova, porque na verdade as notas, o somatório é diferente, eu já estou passado. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele passou, não, nem dei bola que ele passou, pouco me importou, claro, fiquei orgulhoso que ele passou, parabéns. Mas o Dante me provou uns detalhes importantes que eu gostaria de ver nos adultos que estão buscando desenvolvimento pessoal e emagrecimento. O Dante me mostrou, primeiro, autoconfiança e autonomia. Foi lá sozinho, se informou e encarou o problema. Afinal de contas, ele estaria em recuperação. Vai lá, resolve o problema, Dante. Resolve o problema, vai lá. Ele foi. Não foi um engano. Não foi um engano, mas ele não sofreu as consequências. E ele não surtou, não se desesperou, não enlouqueceu, não surtou. Entendeu, voltou para casa e riu disso. Ele riu disso e ele não valorizou o fato do engano, do erro. Ele não encarou isso como sendo um problema, uma injustiça. E talvez mais importante ainda, eu conversei muito com ele sobre ele ter rodado em matemática. A minha mulher, a Sabrina, conversou muito com ele sobre responsabilidade, ele ter rodado em matemática. Só que ele não rodou. Só que em nenhum momento ele se sentiu agredido. Eu fui vítima, vocês me trataram mal, eu nem tinha rodado. Ele riu. Ele me abraçou, a gente deu risada, eu emprestei meu computador para ele jogar, que eu disse: não vou te emprestar meu computador. Ele não se sentiu vítima, ele não se sentiu um coitadinho, ele não se sentiu abandonado, ele não se sentiu injustiçado, ele não se desesperou. Ele tinha um problema para resolver, se preparou para aquele problema e não se desesperou e nem se vitimizou. Quando eu comecei a tratar sobre esses assuntos com adultos buscando emagrecimento e comecei a falar sobre ansiedade, sobre medo, sobre insegurança, eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas para quem eu não tinha falado nada. Ah, eu sei, eu tô pecando, eu vou tentar, será que eu desisto, será que eu continuo? Para! Tu tinha um problema, tu descobriu agora o problema, tu sabe resolver o problema, tu já entendeu o problema, agora tu sabe o que tu tem que fazer. Tu tá conseguindo ou não tá conseguindo? A grande questão envolvida é como tu lida com isso. É só isso. Como tu lida com isso? O que vai determinar a resposta, o resultado, o emagrecimento, a felicidade, a satisfação na vida, não é o que está acontecendo, é como tu lida com isso. E o que eu percebo hoje nas pessoas comuns e principalmente em quem está precisando perder peso, porque viveu um período onde as possibilidades levavam para limites de comportamento que acabavam engordando. Autopiedade, insegurança, medo, terceirização da culpa, entendimento de autoflagelação. Ao invés de entender, botar um ponto final, viver a vida daqui para frente, onde nada mais importa. Quando é que a ansiedade termina? E quando é que as crises de ansiedade terminam? Quando são
possíveis de serem resolvidas. Quando é que acontece? Quando a pessoa tem saúde metabólica. Por quê? Porque uma pessoa com ferritina baixa pode ter sintomas de ansiedade. Uma pessoa com ferro baixo pode ter sintomas de ansiedade. Uma pessoa com a tireoide desregulada pode ter sintomas de ansiedade. Uma pessoa com os hormônios sexuais desregulados pode ter sintomas de ansiedade. Uma pessoa que está com um ambiente metabólico relativamente adequado, mas não recebe nutrientes essenciais suficientes e proteína suficiente, pode ter sintomas de ansiedade. Então, várias pessoas estão tomando remédio para ansiedade por conta de questões de saúde básica. Falando em ansiedade, porque se a gente estende o leque para sintomas depressivos, o que tem de homens e mulheres com hormônios sexuais no chão, vitamina D no chão, vitamina B12 no chão, tomando antidepressivo, não está no mapa. Mas nem vamos entrar na questão dos sintomas depressivos. Vamos ficar só na questão da ansiedade. Distúrbios orgânicos, eles podem gerar sintomas de ansiedade. Quando é que o médico pediu ferro, ferritina, testosterona, estrogênio, progesterona, vitamina D, vitamina B12, fibrinogênio, proteína C reativa, status inflamatório? Não! A gente, como médico, a gente não foi treinado para ver saúde, a gente foi treinado para ver doença, a gente não foi treinado para buscar adequação, a gente foi treinado para buscar tratamento. Então tem muita gente recebendo rótulos diagnósticos e tratamentos para o resto da vida por questões de entendimento da vida, da medicina e do quanto a gente está disposto ou não a mudar. Mas se a gente tem saúde metabólica, a gente ainda pode ter sintomas depressivos por conta dos limites que a gente foi se impondo. Ou por desenvolvimento, e aí isso deve ser tratado em terapia, procurar um bom psicólogo, uma psicóloga com experiência para conseguir desvendar os caminhos da mente, libertar esses limites impostos pela primeira infância, pelo desenvolvimento social e o convívio com outras pessoas, que é uma grande causa de ansiedade. Por quê? Porque o convívio impõe limites. A ansiedade é quando a gente não sabe o que vai acontecer, tem medo do que vai acontecer, insegurança sobre o que vai acontecer. O problema é que se a gente tem saúde mental, não importa o que vai acontecer. Essa é a parte mais importante que eu quero falar, porque se a gente tem saúde metabólica e a gente tem saúde mental, não importa o que vai acontecer. Não importa. Não importa o quê? Nada. Nada importa. O que precisa ficar claro para quem sofre de ansiedade generalizada, crises de ansiedade, é que precisa buscar saúde metabólica. Depois de buscar saúde metabólica, buscar estímulos biológicos adequados para o sistema nervoso central e para o corpo. Momento para si, prática, seja de meditação guiada, de prática voluntária do silêncio, mindfulness, reconexão, seja lá o que for, mas momento para si de desenvolvimento pessoal, exposição a ambiente aberto. Hoje eu expliquei para uma paciente do consultório uma coisa que está lá no módulo 7 do Bases do Emagrecimento, que é um estímulo biológico fundamental para quem tem ansiedade, sintomas depressivos, que é a acomodação do cristalino. Eu expliquei para ela que o nosso sistema nervoso central, ele precisa de um estímulo biológico que é a exposição a ambiente aberto com foco no infinito, foco no horizonte. Por quê? Porque enquanto a gente vive trancado dentro de um carro, trancado dentro de uma sala, com o foco a 20 centímetros, a 1,5 metro ou a 3 metros em uma peça, com ângulos de 90 graus, paredes acinzentadas, onde nada se movimenta, onde nada representa um ambiente natural, onde o ser vivo, homem, mulher, o ser vivo, recebe estímulos biológicos adequados,
quando o foco ele é muito perto, quando a gente está trancado dentro de um carro, de uma peça, o nosso sistema nervoso ele se limita a receber, a se preparar para receber estímulos de um ambiente muito fechado. O que pode acontecer para um ser vivo dentro de uma cápsula de 3x3, com ângulos retos fechados, com uma porta e uma janela? Para o ser vivo, para a pessoa, pouca coisa pode acontecer ali, os limites são muito grandes. A gente vive hoje com uma tela do celular ou da TV, ou fazendo coisas dentro de casa, com um ambiente fechado, com o foco ou a 20 centímetros ou a 2, 3 metros. E o nosso sistema nervoso precisa de exposição, precisa de desafio, a gente precisa aprender uma coisa nova, a gente precisa se expor a ambiente aberto, a gente precisa fazer atividade física em ambiente aberto. E a gente está tomando Rivotril, paroxetina, sertralina e indo para pronto atendimento porque a gente está se alimentando muito mal, a gente não está dormindo adequadamente, a gente não sai de casa durante o dia e a gente não está fazendo isso porque tem medo. E a gente está tendo medo e crise porque não faz isso. E a gente fica dentro de um ciclo fechado e vicioso de carência de estímulos biológicos e labilidade, fragilidade. Fragilidade é a principal palavra. Fragilidade, o sistema nervoso que não aguenta um desafio e sente medo. E sente medo porque ou está doente metabolicamente, ou está doente cognitivo-comportamentalmente pelo passado. E se a gente está doente cognitivo-comportamentalmente pelo passado, precisa tratar isso com um psicólogo. Emagrecer depois. Por quê? Porque emagrecer a gente precisa de um limite maior. Para emagrecer, a pessoa precisa se sentir capaz. Eu acho que talvez o principal ponto onde eu queria chegar, disparado, o principal ponto onde eu queria chegar é que quem emagrece é quem se sente capaz. Capaz de quê, Marcelo? De qualquer coisa. Capaz de voar, capaz de correr, capaz de levantar, de proteger, capaz de segurar, capaz. A vontade que eu tenho de falar mesmo é assim, quem é que emagrece? É quem se sente foda mesmo. Quem emagrece é quem se sente foda, quem tem limites muito estreitos não emagrece. Por quê? Porque não é o momento de emagrecer. Emagrecer é florescer. Emagrecer é rasgar o corpo, sair de dentro de um corpo novo. É pegar a vida como ela tá, rasgar ela e fazer uma vida nova. Isso faz quem se sente foda, não quem tem medo. Quem é que emagrece? Quem é safo? Eu disse pro Dante, a minha maior felicidade, meu velho amigo, meu filho, cara, o maior orgulho que tu me deu não foi por tu ter passado, foi porque tu foi safo. Ser feliz, ter uma vida plena, envolve ter segurança de que vai dar tudo certo. Ou, se não vai dar tudo certo, tá bem, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Mas e se eu passar mal? Não, mas e se tu não passar mal? Não, mas e se eu morrer? Não, o que é pior do que morrer? Pior do que morrer é não viver. A ansiedade vem do medo, da insegurança, das coisas que podem vir a acontecer e a gente não foca no que a gente deve fazer acontecer. Ser safo ou se sentir foda, como eu falei, é fazer, é se sentir capaz de fazer. E se der tudo errado, tudo bem. Se der tudo errado, tudo bem. Se der tudo errado, tudo bem, a gente faz de novo. Para que existe a vida? Para que a gente está aqui? Para ser perfeito? Para acertar sempre? Para preencher uma cartilha? Para marcar só o certinho? A gente está aqui para se quebrar, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para se ferrar. E nesses desafios, se desenvolver e evoluir como pessoa, envolve se ferrar. A gente precisa se sentir capaz de se ferrar. A gente precisa se sentir capaz de perder tudo, de sentir e aguentar e ir à frente. E a gente não pode se desesperar. Por quê? Porque nada importa. Nada importa. O que importa? O que importa? Por que o Dante se sentiu seguro?
Porque ele deu o melhor dele, ele fez o que era possível fazer. E ele se sentiu seguro e agora eu me sinto orgulhoso como pai. Porque ele se sentiu seguro que se desse errado, a gente vai dar um jeito. Qual é a diferença entre autoconfiança e negligência? Se der errado, azar. Não, são os valores. A diferença entre dizer assim, se der tudo errado, azar, é a certeza de que eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu acreditava ser certo. Eu me esforcei para fazer aquilo acontecer. Eu não trapaceei. Não fiz nada errado. A certeza de que eu estou em paz hoje pelo que eu fiz acaba com a ansiedade. Se a pessoa é saudável, biológica, bioquímica e mentalmente. A certeza de que eu fiz o meu melhor pro momento acabou a ansiedade. Mas e se der tudo errado? Tudo bem. Porque se der tudo errado, a gente fez as coisas a partir dos valores. E se der tudo errado, eu sou capaz de fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, fazer melhor, fazer de novo, fazer melhor, porque eu sou foda. Essa pessoa que vai emagrecer, tu não é assim ainda, foca no básico do emagrecimento. Vai abandonar o emagrecimento? Então eu vou abandonar. Como assim? Não terceiriza a culpa. Eu abandonei porque o Dr. Marcelo falou que eu não estou pronta. Isso é terceirizar a culpa. Bate no peito, afasta todo mundo. Bate no peito e diz, eu vou fazer essa coisa, mas eu vou fazer porque eu sou foda. Mas eu preciso daqui, o fulano falou. Sem autopiedade, sem terceirizar a culpa, sem precisar que ajude. Não, vai lá e resolve, Dante. Vai lá e resolve. E vai lá e resolve de boa. De boa. E volta com esse assunto resolvido de boa, sem mimimi, sem chororô, sem dizer, foi a professora, pai, eu rodei porque vocês me deixaram nervoso. Nunca, nunca. Por que o Dante riu? Porque ele aprendeu a ser safo. Por que eu quero que tu aprenda a rir? Não consegui emagrecer? Ri. Eu falhei? Ri. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Para de chorar. Medo do quê? Medo do quê? Medo do quê? Porque eu vou o quê? Mas o quê? Mais o quê? Mas e se eu morrer? A vida do jeito que tu está vivendo, resolve isso. Resolve. Por quê? Porque isso já não está... É isso que está errado. Não é o não emagrecer, é essa interpretação, é essa limitação. Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é ampliar as capacidades, é ser capaz. Mas eu vou seguir tentando emagrecer, que daí emagrecer é a única coisa que eu estou conseguindo. Para de falar, de ser vítima. Para! Esse problema é muito maior que o emagrecimento. Emagrecer, para quem aprende e se sente foda, precisa de 3 meses para perder 20, 30, 40 quilos. Vai passar uma vida inteira se escondendo atrás das inseguranças e dos medos, dizendo que está se cuidando porque está tentando emagrecer. Para! Se tu tem limites ainda, medo, insegurança, ansiedade, para de se vitimizar, para de autopiedade, para de terceirizar a culpa e para de fingir que não tem nada acontecendo. Para. Medo do quê? Depois de tu aprender o que eu acabei de falar. Medo do quê? De falhar? E daí? De sentir alguma coisa? E daí? Que alguma coisa aconteça? E daí? Tudo bem? Que aconteça? Que dê errado? Que dê errado! E é por isso que eu faço os desafios lá, onde eu quero que falhe. O sucesso não é de quem falha. O sucesso não é de quem não falha. O sucesso é de quem consegue fazer de novo. Quem tem medo não faz de novo. Quem tem ansiedade tem muitos limites muito próximos, é muito apertado.
O universo do emagrecimento ele é amplo. Ele é o universo do poder, da autoconfiança, da capacidade, do se sentir imparável, do se sentir implacável. E por que isso é importante? Porque para que a gente está fazendo tudo isso aqui que está fazendo? Para o que é? Essa é uma resposta muito importante. Para o que é que a gente está fazendo? Para que é? Para que a gente está emagrecendo? Para que a gente está tentando viver bem? Essa é uma resposta muito importante. Para quê? Que eu saiba, a gente está vivo nesse planeta agora para ter experiências de desenvolvimento pessoal e evolução. Com a limitação do medo. Para quem não entendeu ainda, o medo de quem sente ansiedade é o fator de desenvolvimento pessoal a ser trabalhado. E a vida está aqui para isto. É para isto. Não é só para se drogar com Rivotril. Não. A gente está aqui para sentar com este demônio e conversar. Afinal, demônio, o que tu veio me ensinar? E resolver esse assunto. Não tem como trabalhar com desenvolvimento pessoal e emagrecimento se a gente é freado pelas emoções e finge que dá para ir levando. Não dá para ir levando. Não dá para ir levando. Eu não quero ninguém vivendo. Eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui para trazer esses assuntos à tona. Eu não quero ninguém encolhido, trancado dentro de casa, fumando, bebendo dentro de um apartamento escuro, olhando a vida pela janela. Eu quero gente louca, vivendo a vida enlouquecidamente, viajando, criando os filhos, namorando, sendo feliz. Não tem espaço para limite aqui. Te liberta urgentemente. Aprende comigo, faz ali, resolve as questões nutricionais, os estímulos biológicos, a questão cognitivo-comportamental, mas não varre esse assunto para baixo do tapete. Existe saída e essa é e deve ser a prioridade do teu desenvolvimento pessoal. Ser capaz de se sentir capaz de atravessar um ambiente catastrófico se sentindo poderoso, poderosa a ponto de não ser atingido por ele. Tu precisa viver assim porque existe uma vida maravilhosa pra gente viver, uma vida incrível pra gente viver. Mas essa vida incrível a gente não vive encolhido. E a gente não vive essa vida incrível trancada dentro de um apartamento. É impossível. Só que a gente tá aqui pra isso, pra se desenvolver e viver uma vida incrível. Tu precisa resolver isso ontem. Como? Fazendo tudo o que eu falei, procurando ajuda, conversando sobre isso, terapia, independente de ferritina, de leptina, de grelina, que pode dar sintomas de ansiedade, terapia. Todas as pessoas do planeta Terra deveriam fazer terapia. Os bons psicólogos, e nossa senhora, eu conheço cada um excelente, são capazes de destravar cada coisa na cabeça das pessoas, na nossa cabeça, que faz com que a gente se torne capaz de viver uma vida incrível. A tua solução, ela é no estilo de vida, ela é no consultório de um bom psicólogo e ela é no teu esforço individual, incessante, de encarar os demônios e resolvê-los de modo a ampliar os limites.